Quantos aqui estão lendo toda semana e vendo algo diferente? A palavra de Deus se renova, amém? Isaías capítulo 61, versículo 1, quem achou diga, eu amo a Bíblia. A palavra do Senhor diz, o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. Vira aí para o seu irmão e fala assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre você, irmão. Porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido ou angustiado. Eles serão chamados de carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Versículo 4. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas, diga comigo, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, se orgulharão. Em lugar de vergonha, ou da vergonha que sofreu, o meu povo receberá o quê? Porção dupla. Em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna. Diga comigo, alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei uma aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Olha só, versículo 10. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias, porque assim como a terra faz brotar a planta, e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor fará o quê? Nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Irmãos, essa palavra, Isaías 61, e aqui uma análise de Isaías 61 para nós hoje, eu quero falar com você aqui, experimentando as bênçãos de Cristo em Isaías 61. Esse é o título da mensagem, se você quiser anotar. Experimentando as bênçãos de Cristo. E aqui, o livro de Isaías, ele foi escrito durante um período de grande turbulência política em Israel. Turbulência social, uma turbulência espiritual em Judá. E o livro de Isaías, ele vem abrangendo alguns reinados, o reinado do rei Uzias, o rei Jotão, Acás e o rei Ezequias. Este período, ele tem o período bíblico ali por volta de 700 a 681 a.C. Foi marcado ali por um período de grandes ameaças de potências estrangeiras a Israel, como a Síria, e uma crescente apostasia e iniquidade dentro do próprio povo de Deus. A iniquidade estava crescendo naqueles dias, o povo de Deus estava abandonando a adoração, e Isaías, como um profeta, o ofício do profeta,
né, Isaías como a boca de Deus, ele vem confrontando a religiosidade superficial de Israel. Isaías, ele vem confrontando a hipocrisia daquele povo, que se dizia de Deus, mas não era. Isaías vem chamando o povo de Israel ao arrependimento, a eles voltarem a se arrepender e a colocar a sua confiança no próprio Deus. Embora não haja uma data aqui exata para essa profecia que nós estamos vendo, que a profecia a gente está analisando aqui nesses dias e meditando na profecia de Isaías 61, ela faz parte do livro, do contexto que está Isaías, né, e da vida desse profeta, que foi escrito aproximadamente nessa data de 700 a 681 a.C. Isso significa que essa profecia, ela foi declarada há cerca de 700 anos antes de Jesus, antes da vinda de Jesus, do nascimento de Cristo. E o contexto geral do livro, ele vai abranger esse período anterior ao exílio. Então ele compreende um período pré-exílio da Babilônia, mas também tem algumas implicações de Isaías 61, que elas se estendem além desse tempo, apontando para o cumprimento dessa profecia que é messiânica, que tem a ver com o futuro, como evidenciado na leitura que nós estamos lendo aqui todos os domingos, de Lucas 4, 18 ao 19, onde o próprio Cristo vem, abre o texto naquela sinagoga em Nazaré e diz que o Espírito do Senhor está sobre ele. E Jesus senta, fecha o livro, ele lê Isaías 61, 1, 2a, e ele senta e diz: hoje se cumpriu essa escritura diante dos seus olhos. Então, o que eu queria trazer aqui para nós, dentro desse contexto, parte 2 aqui, existia uma expectativa do povo e um sentido profético dessa mensagem. No contexto da profecia de Isaías 61, o povo de Israel, especialmente durante e após o exílio babilônico, eles estavam aguardando ardentemente, diga comigo, ardentemente. Eles estavam aguardando, esperando, pelo quê? Uma coisa, eles estavam aguardando libertação e restauração. Eles queriam ser libertos e restaurados. Eles esperavam ser libertos da opressão do cativeiro babilônico. Eles esperavam ser libertos dessa escravidão, tanto física quanto espiritual. Essa era a expectativa ardente de Israel. A promessa de restauração da nação e do templo era algo central para trazer esperança para o povo de Israel naqueles dias. Mas também eles estavam aguardando ardentemente o quê? Consolo e cura. Eles queriam, né, depois daquele período de sofrimento, de luto, destruição do templo, um período onde eles foram tirados da sua terra, eles estavam ansiando por um consolo para os seus corações que estavam arrasados. Eles estavam com o coração quebrantado. E uma cura para as suas feridas. Não só feridas espirituais, mas feridas emocionais. Tem gente aí? O povo de Israel estava aguardando ardentemente uma terceira coisa, que era justiça e retribuição. Em meio à iniquidade e à opressão, havia expectativa de que Deus viria trazer justiça, então, para esse povo, punindo a Babilônia, os seus opressores, e recompensando aqueles que se manteram fiéis, aqueles que não se prostraram. E por último, tinha uma expectativa aqui ardente da vinda do Messias. Eles estavam aguardando, a mais profunda expectativa aqui era para o Messias, o ungido de Deus. Existia essa profecia em Israel, e esse ungido iria trazer libertação, ele ia estabelecer um reino de justiça e de paz, um reino de equidade. Isaías 61, ele está trazendo a descrição desse ungido, que vem com uma mensagem
de boa notícia, de boas novas, com cura, para aqueles que estão quebrantados, que vem proclamando liberdade na sua terra, liberdade na sua casa, e alimentava diretamente a esperança messiânica do povo de Israel. Isaías 61 tinha o poder de trazer e ressuscitar alegria no meio do povo. Então eles que estavam desanimados, agora ficavam como que alguém que estava aguardando essa profecia se cumprir, esses dias se cumprirem. Então o sentido profético de Isaías 61 para o povo de Israel, ele aponta para 3 pontos principais. Esperança imediata, é a primeira delas. Para aqueles que viviam num cativeiro, ou um estado de desolação, a profecia oferecia uma mensagem de esperança, de encorajamento, prometendo um futuro promissor, um futuro de restauração e bênçãos, não humanas, mas bênçãos divinas. Era o próprio Deus que os abençoaria. Então tinha uma esperança imediata. Tem gente aí? No sentido profético. Segundo, promessa de um libertador. A figura do ungido apontava para um grande líder divinamente comissionado, que vinha direcionado por Deus e que traria salvação para o povo. Embora inicialmente pudessem ter interpretado isso como um rei, na forma como Davi, ou um profeta terreno, a profundidade da linguagem, ela apontava para algo superior a isso. E o terceiro sentido profético de Isaías 61, era o ano aceitável do Senhor, o ano da bondade do Senhor. A menção do ano da bondade do Senhor, ela remetia ao conceito do ano de jubileu, que está descrito lá em Levíticos 25. Um ano, um tempo de libertação das dívidas, libertação de escravidão e retorno para suas propriedades. Então existia uma profecia que iria levar eles da Babilônia para Israel restaurada. Existia uma profecia que iria trazer restauração do templo, restauração da adoração, de tempos de esperança, de paz. Você está entendendo, senhor não? Esse era o sentido profético de Isaías 61. Praticamente isso indicava uma libertação espiritual, social, em uma escala muito maior. Então eles estavam aguardando esse dia com grande expectativa. Quem está me entendendo? O sentido profético aqui disso era uma restauração espiritual, material, não se limitava a uma restauração apenas no espírito, mas também prometia uma reconstrução das cidades. Então tinha a bênção material também, indicando essa restauração completa, holística, na vida do povo de Deus. E também tinha do jubileu uma aliança eterna. Diga comigo aí, aliança eterna. Isaías 61 reforçava a ideia de uma aliança de Deus para com seu povo, um compromisso agora inabalável de fidelidade e bênçãos. Então tinha bênçãos nessa profecia aqui. Bênçãos contidas aqui no texto de Isaías 61 para o seu povo, e nós vamos mergulhar nessas bênçãos, irmãos, que eu quero trazer para você, assim como Isaías 61, hoje, e a gente precisa entender que a boa nova do Evangelho, ela é isso. Isaías 61, para aqueles dias, para aquele povo em Israel, estava, quando eles ouviam essa mensagem, quando foi recitado essa mensagem, isso tinha um poder de restaurar a esperança, a alegria, a fé, a confiança em Deus daquele povo. Você está entendendo, senhor não? Então o intuito de nós estarmos aqui, lembrando e meditando nessa profecia hoje, de Isaías 61, é que essa profecia não era apenas para Israel, mas isso abrange a realidade da nossa vida hoje, como discípulos de Jesus nos nossos dias. E essa palavra, o Evangelho, ele contém esperança e bênção para mim e para a sua vida, para os nossos dias. Você está entendendo, senhor não? E aqui dá para a gente depositar a nossa esperança.
dá para nós depositarmos a nossa confiança, dá para nós descansarmos, como foi falado aqui, a Suzana testemunhou, e dormirmos tranquilos, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Você está entendendo, senhor não? Então essa profecia, Isaías 61, pode suscitar e deve suscitar fé, renovo, liberação do Senhor, alegria do Senhor para nós. Então eu queria aqui aprofundar as principais bênçãos que inclui Isaías 61 para nós hoje. Então Isaías 61 é um capítulo repleto de promessas e bênçãos. Tem muitas promessas e bênçãos de Deus para o seu povo, tanto para Israel naquela época, como para a igreja, os discípulos de Jesus no século 21, para todas as áreas da sua vida, para muitas áreas aqui que tocam a nossa vida. Tem gente aí? Então vamos lá, as principais bênçãos de Isaías 61. A primeira delas, as boas novas aos pobres. A proclamação de uma mensagem de esperança e salvação para aqueles que estão oprimidos, ou marginalizados, ou desfavorecidos, tanto de forma material, quanto de forma espiritual. Jesus, no seu sermão do monte, em Mateus capítulo 5, ele vai falar, mais do que feliz é o pobre de espírito. Você está entendendo, senhor não? Porque deles é o reino dos céus. Então, em Isaías 61, a boa notícia chega para nós, quando nós entendemos que a nossa espiritualidade, ela necessita, nós somos pobres de espírito, nós não temos nada em nós, por si mesmo, nós precisamos de Deus, e Jesus está dizendo que, mais do que feliz, é o pobre de espírito. A palavra que ele está usando ali é mendigo, mendicância, e o mendigo, quando ele vai chegar até você, quantos aqui já chegaram perto de um mendigo? Né, antigamente a gente falava, né, mendigo, quem nunca falou que mendigo? Né, o mendigo chegou perto de mim, mãe, né? Quantos já falaram, confessa aí, quantos já falaram mendigo? Eu já falei várias vezes, mendigo, né? Quando você chega perto de um mendigo, qual a primeira coisa que ele faz para você? O que ele faz? Ele pede, ele chega, ele mendiga, o mendigo ele mendiga, né? O que ele faz? Ele olha para você e fala assim, me dá R$1 aí, né? Teve uma outra vez que eu estava no carro com os adolescentes, foi engraçado essa vez, e eu cheguei no carro, e eu estava passando no semáforo ali, né, ali onde era a antiga Campineus, agora é a Dunlop, né, e eu estava cheio de adolescente no meu carro, e eu parei ali no semáforo, aí o cara me viu assim, né, eu estava com barba gigante assim e tal, ele olhou para mim e ele falou assim, olá, que tal? La Plata, eu falei assim, rapaz, esse mendigo tá internacional, né, então eu estava achando que eu era estrangeiro, La Plata, money, esses mendigos de hoje, né. Irmãos, mas o que eu estou querendo dizer para você é que a primeira coisa quando o mendigo faz, quando ele chega perto de nós, é pedir. Faz sentido, sim ou não? Jesus está dizendo que a nossa condição para entrar no reino de Deus, e é feliz, mais do que feliz, é aquele que se reconhece que você não tem nada, e você vai chegar diante de Deus e vai falar assim, eu preciso de você. A condição, eu reconheço que eu nada tenho, o Senhor tem tudo, então eu quero. Você está entendendo, senhor ou não? E a primeira bênção de Isaías 61 é que essa boa notícia, o Evangelho chegou até nós, para aqueles que precisam, nós precisamos de Deus. E Isaías 61, a bênção é aqueles que são pobres. Quantos aqui são pobres diante do Senhor? Tem uma bênção, Deus quer dar mais dele para nós. Quem está me entendendo? A segunda bênção de Isaías 61 é cura para os quebrantados de coração. O texto está dizendo, cura para os quebrantados de coração, a restauração emocional e espiritual para aqueles que sofrem com dor, com luto, desilusão e aflição. Queridos, muitas vezes nós, nos nossos dias, nós nos encontramos assim. Às vezes acontece algo que nos deixa com dor,
Às vezes tem algo na nossa semana que nos leva ao luto. Às vezes estamos desiludidos. Quantos estão desiludidos aí com o governo no Brasil? Eu estou só Jesus na causa. Eu não aguento mais ver a internet, quase abandonando a internet, que eu não aguento mais. Falei, Deus, para onde que vai? Né? Desilusão. E às vezes isso leva a gente a ficar aflito. Quantos já passaram por grande aflição? Seja em alguma área na sua vida. E aqui a bênção de Isaías 61 é cura para aqueles que estão quebrados de coração. Irmãos, quando você reconhece que você está quebrado, que tem uma fragilidade na sua vida, Isaías 61 tem uma bênção para mim e para você. Não tem problema você se sentir assim. Não tem problema você ficar com dor, você ficar com luto, você se sentir às vezes frágil, ou fragilizado, ou desiludido com alguma coisa. Em Isaías 61, em Cristo, nós temos uma bênção para a cura dos nossos corações quebrantados. Quem está me entendendo? A terceira bênção que tem em Isaías 61, lendo o texto aqui, é liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Essa é uma bênção. O Evangelho tem uma bênção de libertação de todas as formas de cativeiro. Seja um cativeiro físico, como Israel, que eles estavam presos literalmente. Eles estavam presos na Babilônia, escravidão, querido, nós não sabemos o que é isso. E eles estavam presos, e Isaías 61, lá naquele exílio, era Deus falando, olha, assim como eu libertei Israel já uma vez do Egito, eu posso libertar vocês dessa cadeia, desse exílio, e levar vocês de volta à terra prometida. Então Deus tem poder. Às vezes nós estamos em prisões físicas, e Deus tem poder para nos libertar delas. Quem está me entendendo? E aqui também é uma libertação espiritual, que tem a ver com pecado e opressão demoníaca. Talvez você está preso há anos, querido, num pecado. Às vezes você reclama demais, você é um grande murmurador, tudo você reclama. E aí você fala, é meu jeito. Não é seu jeito não, é pecado. É uma cultura de iniquidade. Você murmura de tudo, no nada está bom para você, ninguém consegue acertar, todo mundo erra. Só você é o Jeová Júnior, né? Você acerta em tudo e todo mundo é ruim, você é bom, entendeu? É o pecado. E às vezes você anda anos e você até deseja ser liberto, mas não consegue. Às vezes tem outros tipos de pecado, estou dando exemplo a um aqui. Mas talvez inveja, você começa a olhar para a vida do outro e fica angustiado. Você começa a olhar para a vida do outro e você fica mal, você estava bem, aí você viu o irmão lá e de repente você ficou mal. Isso aí é inveja. Você está sentindo inveja da vida que o outro tem. O cara chegou com um carro, meu Deus, que carro. Você nem falou isso para sua esposa, não falou isso para ninguém, mas você ficou mal. Isso aí é o seu olhar cheio de inveja. E está ficando mal. Você está entendendo, senhor não? E aqui tem N pecados, que muitas vezes nós estamos presos neles. Às vezes pecados sexuais, às vezes pecados, né, que tem acompanhado você e não somente a sua vida, mas você olha para a sua família, os seus familiares. Tem pecados, por exemplo, prisões financeiras, ganâncias e correntes financeiras, que vem acorrentando a sua vida durante anos, e nem só sobre você, mas sobre seus pais, seus descendentes. E ali é um ciclo sem fim. Você está entendendo, senhor não? E no ano de jubileu, é Deus prometendo, tem fim. No ano de jubileu tem fim. A boa notícia do Evangelho tem bênção para libertação espiritual, de pecado. O Evangelho tem poder, e essa bênção de Cristo para nos libertar espiritualmente. E às vezes, querido, tem essa pressão espiritual, às vezes essa opressão demoníaca, às vezes é algo que você não consegue dormir, que te atormenta, rouba seu sono, você só tem aquela hora para dormir, justo naquela hora você não consegue. O filho fica lá, acordando de hora a hora, parece telecena. Né? E aí não, é normal, é criança de 2 anos. Será que é normal, querido? Será que é normal isso? Ou é algo querendo roubar a sua paz e você está vivendo uma opressão demoníaca, só que você está tão distraído que você nem percebe que é uma opressão demoníaca. Só que o Evangelho, ele tem algo para trazer essa liberação sobre você. Às vezes você não é nesse sentido, mas talvez seja com emprego, você nunca para num lugar, você nunca cria raiz,
E aí tem uma opressão que faz você ficar mudando de hora em hora. Você está entendendo, senhor não? E aí você olha para a vida do seu pai, da sua família, é a mesma coisa, seus irmãos. Fala, meu Deus do céu. Tem algo aí que está te oprimindo. Às vezes até geracionalmente. Quem está me entendendo? Só que no jubileu, nessa promessa, nessa bênção em Cristo, tem libertação espiritual para nós. Quem está me entendendo? Isso não é só de possessão demoníaca, gente. Vamos lá. O crente, você não está, mas se você tiver possessão, é que você deu lugar para o Satanás, você não é mais crente. Né? A gente não vive possessão. Né? A gente já é do Espírito de Deus. Você está entendendo, senhor não? Mas às vezes você vive opressão. Quem está me entendendo? O povo de Israel estava oprimido. E a alegria deles já não vinha mais. Tem gente aí? Está opressão. A opressão rouba a sua alegria. Querido, eu já vivi tempos, estações, que, cara, né, teve uma vez lá em casa, a gente estava, não lembro com o que a gente estava lidando, mas a gente estava com várias coisas voltadas para adolescente, viagem, e assim, foi uma semana bizarra. Cheguei com o meu carro na garagem de casa, a porta de casa estava aberta, eu falei, meu Deus, tem ladrão aqui. Eu liguei para o meu tio, né, era de noite, eu falei assim, olha, tem alguém dentro de casa. Né, fica comigo na linha, né? Se acontecer alguma coisa, eu grito, tu vem, né? Da polícia, né? já fica com o policial no telefone. Não era nada, mas comecei a andar em casa, uma pressão na minha casa, eu tinha acabado de voltar de uma ministração. Eu falei, gente do céu, eu fiquei quieto, não falei nada com a Monique entrou em casa, dormiu, eu desci para orar em casa, né? E eu lá orando, Monique me liga no meio da madrugada, fala, amor, volta para o quarto. Falei, o que aconteceu? Eu estou com um negócio ruim aqui. E eu voltei para o quarto, o Monique estava tendo batalha espiritual em casa. Naquela semana, deu para contar no dedo, assim, quantas vezes que a gente parou o carro na garagem e o pneu furou. Mas eu levava no borracheiro, arrumava o pneu, voltava, pneu furado. É normal. Não, o pneu é zero, querido, não estava desgastado. Você está entendendo? Ele estava arrumando. Então não é normal. Então, às vezes, tem algumas coisas na nossa vida que não são normais, são espirituais. Só que algo que a gente vai entender é que no Evangelho tem uma bênção para nós, de liberdade a todos os tipos de cativeiros, e abertura de prisão aos presos, de opressão demoníaca, de pecado. Quem está me entendendo? E algumas dessas opressões, talvez, não é física, em escravidão e exílio, não é espiritual, como pecado e opressão demoníaca, mas pode ser social. Uma opressão na sociedade, onde nós vamos ver um acréscimo de injustiça e marginalização acontecendo na sociedade. Então aqui vai além de você, aqui vai no lugar que você está, aonde Deus está te plantando, seja na nossa nação, por exemplo. Quantas injustiças sociais nós estamos vendo no Brasil, né? Você está entendendo, senhor não? Só que em Cristo tem uma bênção para libertação social também. Ele é o justo. Quem está me entendendo? Ele é o justo, uma bênção também de libertação social. E nós, como igreja, como povo de Deus, temos que estar atentos. Temos que estar atentos às injustiças sociais do nosso tempo e da nossa nação. No seu Sermão do Monte, Jesus está falando daquele que tem fome e sede de justiça, serão saciados. E aquilo ali não era para gente de ação social, não era para gente voltada à obra de caridade, isso era para cidadãos do reino de Deus. Quem é discípulo tem fome e sede de justiça. Quem é discípulo de Jesus, louva a Deus pela vida lá do Felca, o que ele fez. Eu não sei se ele é crente ou não, mas a salvação não está em você colocar termos judiciais na internet, que isso aí pode ser usado para o bem e para o mal. Agora, justiça social precisa ser algo no coração do crente, do discípulo de Jesus, a gente ter fome e sede de justiça e proteger as nossas crianças mesmo.
Você está entendendo, senhor não? Aonde nós vamos entender o que é correto e lutar pela verdade. Você está entendendo? E o evangelho tem bênção de justiça. Quem está me entendendo? Vamos lá. Tem gente aí? Fala assim, irmão. Vira para o seu tal do lado e fala assim, irmão. O evangelho tem mais bênção. Você quer ouvir ou não? Vamos lá. A quarta bênção. É quase que um assim, ó. Acorda aí. A quarta bênção é consolo para os que choram. Deus promete consolar aqueles que estão em luto, transformando a sua tristeza em alegria. Nós ouvimos isso na mensagem anterior. E não é só parar a tristeza, é substituir, é erradicar. Tirou a tristeza e põe a alegria. Não é, deixou de ser triste. Não. Essa bênção de Cristo, Ele é o consolo para aqueles que choram. Deus promete trazer grande alegria para nós, amém? Quinta bênção, coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de luto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. É uma troca divina do sofrimento por honra, tristeza por alegria, o desprezo por louvor. Isso simboliza uma transformação completa do meu estado de vida. Essa é a realidade do reino de Deus. Jesus veio para transformar toda a sua realidade de vida, toda a sua forma de pensar, tudo que você sente emocionalmente. Jesus veio para isso. Essa bênção de Isaías é uma troca, uma transformação completa do meu estado da minha vida. Quem está me entendendo? Sexta bênção. O texto está dizendo, versículo 3, sobre carvalho de justiça. E a sexta bênção que nós devemos experimentar em Cristo é plantadores de justiça. O povo de Deus será chamado de carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para manifestar a sua glória. Isso indica um papel ativo na restauração e na promoção de retidão. Isso aqui é uma bênção para nós. Irmãos, aonde a igreja de Cristo está, deve ser um lugar de retidão. Deve ser um lugar que promove essa bênção de luz para as nações, de restauração. Você pode até estar num lugar que está quebrado, e devemos estar nesses lugares, mas a bênção é que Deus vai nos fazer plantadores de justiça, aqueles que revelam a sua glória. Quem está me entendendo? A sétima bênção tem a ver com reconstrução, está lá no versículo 4, reconstruir, restaurar e renovar. Fala comigo, reconstruir, restaurar e renovar. A promessa de reconstruir as ruínas antigas, restaurar cidades desoladas e renovar lugares devastados. Isso implica tanto uma restauração física da terra, como uma restauração espiritual e social do povo. É uma bênção de restauração. Então podemos até ter tempo, passado por tempos de grandes crises, seja qual o tempo da sua história, se foi com você vivo, ou foi na geração do seu pai, dos seus avós, ou do lugar onde você está. Mas o fato é que essa bênção de Cristo, a hora que ela chega para você, é também para nós restaurarmos, é também para nós reconstruirmos, é também para nós renovarmos. Tem gente aí? E é um renovo, uma restauração e uma reconstrução espiritual e social de um povo, né? O fato de Jesus ter salvado você não é para fazer de você um frequentador de igreja. Jesus não está preocupado em você só comer do conteúdo evangélico. Não, Jesus está preocupado com fazer de você o embaixador do seu reino. Alguém que vai mudar a realidade do local onde Ele te enviou. Você está me entendendo, senhor não? Oitava bênção. Prosperidade e honra.
eles se alimentarão das riquezas das nações e se gloriarão na sua glória, indicando abundância e reconhecimento entre os povos. Irmãos, tem prosperidade em Cristo, tem honra em Cristo. Aqueles que passaram por desonra receberão a bênção da honra em Cristo. Aqueles que passaram por tempos desafiadores ou desassolados, como Israel, terão prosperidade em Cristo. Isso é algo para nós, é uma promessa de Deus a nós, é uma bênção de Deus a nós, amém? E não só no sentido de restaurar o que foi obtido ou perdido, mas o nona bênção que ele está falando aqui é dupla honra. O versículo fala sobre dupla honra em vez de vergonha. Então, no lugar da humilhação que foi passada, do desprezo que sofreram, receberão honra e bênçãos em dobro. Então é Deus prometendo isso para Israel, e isso também resvala em nós hoje. Então, dupla honra em vez de vergonha. Está entendendo, senhor não? Isso é uma bênção do Senhor a nós, bênção e honra em dobro. Versículo 10, tem gente aí? Versículo 10 não, a 10ª bênção. Eu já estou nos versículos já. Tem gente cansado das bênçãos? Então, 10ª bênção, tem a alegria eterna e herança dobrada, a promessa de alegria perpétua, está também em Isaías 61, e uma herança abundante na sua terra. Então, a bênção que Deus tem para nós é a alegria eterna e herança dobrada. 11ª bênção, aliança eterna. Deus estabelecerá uma aliança eterna com eles, baseada na fidelidade e na justiça de Deus, não é na sua, irmão, não é baseado em mim ou em você, na minha força ou no seu esforço, é baseado na fidelidade e na justiça de Deus, é uma aliança eterna, assim como ele fez a sua aliança com Adão, assim como ele fez a aliança com Noé, Moisés, com Davi. A nova aliança é para nós, e isso aconteceu em Cristo. Você está entendendo, senhor não? Uma aliança eterna, e a aliança de Cristo não vai passar. Amém. Essa bênção da aliança eterna, Deus é fiel na sua aliança. Quem está me entendendo? A aliança eterna. 12ª bênção, reconhecimento entre as nações. Ele está dizendo, sua descendência será conhecida e reconhecida entre as nações, como um povo abençoado pelo Senhor. Então, o que vai ser conhecido não é os meus talentos, é o Deus abençoador. Você está entendendo, senhor não? Não é sobre mim, não é sobre o meu talento, os meus dons, as minhas habilidades, não, é o Deus que eu sirvo. É um Deus que abençoa. Essa é a bênção, é um reconhecimento entre as nações, não de mim, mas é de um Deus abençoador. Olha aquele povo, como Deus os abençoa. Você está entendendo, senhor não? A glória não é minha, a glória não é nossa, a glória é de Deus. É isso que Paulo está falando para Efésios, para aquela igreja, uma igreja onde glorifica o nome do Senhor. É isso, é essa promessa de Deus a nós, sermos uma igreja que traz glória ao Senhor. Então, onde o mundo olha para a igreja e vê, olha, ali tem algo diferente. Quem está me entendendo? 13ª bênção, vestes de salvação e manto de justiça. Deus os vestirá com a salvação e os cobrirá com a justiça, simbolizando a justificação e a santificação divina. Então aqui é uma bênção de Deus, quando nós estamos nos relacionando com Deus em Cristo, nós somos justificados, não é pelas nossas obras, a justificação ela vem pela fé. Então é Deus que nos justifica, e não é também as minhas obras que vai me santificar, mas é Cristo que me santifica, é o sangue do Cordeiro em mim, me lavando e me revestindo de algo novo. Que tem gente aí? Então é uma justificação e santificação divina, vestes de salvação e o manto de justiça. 14ª bênção,
crescimento e frutificação. Assim como a terra faz brotar a semente, o Senhor fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Irmãos, é um crescimento e uma frutificação não gerada por nós. Isso daqui é o jubileu do Senhor. Nós estamos vendo algo que Deus está fazendo no meio do povo. Você está entendendo, senhor ou não? Isso é obra do Evangelho. Isso é a obra de Cristo. Quando Ele faz crescer e frutificar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. 15ª bênção. Essa aqui é a última. E eu não li ela de proposital no meio do texto. Essa está lá no versículo 6. E aqui, irmãos, está tudo, todas essas bênçãos aqui. Você vai ler Isaías 61. Cada versículo está contendo uma ou mais bênçãos. Tá? Você pode olhar ali com calma. E eu pulei propositalmente essa que está lá no versículo 6. E ele vai dizer assim, ó: mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Essa bênção de Deus para Israel e a nós hoje é uma bênção dizendo que Israel teria acesso completo à presença de Deus. Todos serão sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Naqueles dias, quando Israel foi assolado, o templo destruído, não eram todos que poderiam ter acesso à presença de Deus. Essa, para mim, de todas as bênçãos de Cristo, é a maior. Uma bênção onde nós podemos, em Cristo, ter intimidade com Deus. Esse, para mim, é o ponto auge de Isaías 61, onde nós podemos ser um povo que tem a bênção da intimidade, a bênção da comunhão. Esse é o auge aqui de todo o texto, está no centro de Isaías 61, no versículo 6. Tem gente aí? A maior bênção que Deus poderia nos dar é Cristo. Ele é a nossa maior bênção. Termos a certeza que temos Cristo, temos acesso à presença de Deus, podemos ter intimidade com o Senhor em todos os lugares que nós estivermos. Amém, irmãos? Aqui o clímax da profecia de Isaías 61 é a vida e a obra do Messias. Jesus é o ungido do Senhor. A passagem começa com essa declaração: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. E aqui nós temos depois todas essas bênçãos em Cristo. Essa declaração é a central e ela aponta diretamente para a figura de Jesus. O que eu queria trazer aqui para você, queria chamar aqui os músicos, nós já estamos encerrando a mensagem. O que eu quero trazer para você é que o clímax de Isaías 61 é o próprio Jesus. E ele foi designado a nós, a mim e a você. Jesus é o local onde nós temos o cumprimento profético de Isaías 61. Jesus é o cumprimento disso. Jesus tem um futuro glorioso para a sua nação, para o seu povo, onde há justiça, onde há alegria, onde há substituição de opressão e do luto, onde existem as 15 bênçãos contidas na profecia de Isaías 61, bênçãos que são abrangentes, bênçãos que cobrem aspectos tanto espirituais, quanto aspectos emocionais, quanto aspectos sociais e materiais. Sabe, nós como povo de Deus, irmãos, nós precisamos trazer isso de volta à nossa mente. Nós precisamos trazer de volta isso ao nosso coração. Lembrar que o Evangelho não é só sobre nós estarmos lendo a Bíblia, ouvindo pregação, ou indo para a igreja, não. O Evangelho tem muito mais poder e muito mais real do que nós damos para ele. Não quero de forma alguma desprezar a palavra de Deus, não quero de forma alguma dizer isso desprezando a igreja, porque a igreja é do Senhor, mas o que eu quero trazer para nós hoje
é que muitas vezes nós perdemos o poder da mensagem do Evangelho. E o Evangelho, ele tem bênção para todas as áreas da nossa vida. O Evangelho, ele tem bênçãos espirituais, emocionais, sociais e materiais. Então o clímax dessa profecia, queria pedir que você ficasse em pé comigo. Nós estamos encerrando. O clímax dessa profecia é, sem sombra de dúvidas, a pessoa e a obra de Jesus. Jesus é aquele que nos abençoa. Jesus é aquele que nos alcança. Jesus é o Rei da glória. Jesus é o Rei justo. Jesus é o nosso jubileu. Jesus é o ano da bondade do Senhor. E Jesus não veio na minha e na sua vida, querido, apenas para a gente ter um ano bom. Quando você vê os coaches por aí falando, esse é o melhor ano da sua vida. Não, Jesus veio para te dar uma vida melhor. Não é só um ano bom, é uma vida melhor. É uma vida em Cristo. Jesus é o ano da bondade do Senhor, é a vida. Quando ele está dizendo isso, é o jubileu, é a vida do Senhor. Jesus é o ungido de Deus. Jesus é o Messias, aguardado por Israel. Jesus é a esperança das nações. Jesus é a nossa esperança. Irmãos, Jesus é a nossa cura, seja ela física ou emocional ou espiritual. Jesus é a nossa cura. Ele é o Deus que nos sara. Jesus é aquele que sara, liberta, perdoa. Ele é aquele que purifica a nossa mente. Jesus é aquele que nos lava. Jesus é a nossa alegria. E essa alegria, como o texto de Isaías está dizendo, querido, é uma alegria eterna. O sangue de Jesus não perde validade. Ele não tem prazo de validade. A alegria que vem do Senhor não tem prazo de validade. É uma alegria eterna. A aliança que Deus faz conosco, que Jesus faz conosco e fez conosco, não é uma aliança contratual. Ela não vai terminar. A aliança que Ele fez com a sua igreja é eterna. É uma aliança eterna. Jesus é aquele que traz uma aliança eterna. Ele é eternamente fiel. Em Jesus, eu e você podemos descansar. Nós podemos descansar. Jesus, irmãos, é a nossa força. Ele é a nossa força. É dele que vem força para mim e para você todos os dias. É Ele, é na sua presença. Eu queria trazer esse sentido para nós. Jesus como ungido de Deus, que cumpriu e continua cumprindo cada bênção e promessa de Isaías 61, estabelecendo libertação, cura, salvação a todos aqueles que creem na sua mensagem, a todos aqueles que creem. Assim, Isaías 61 não é apenas uma peça histórica ou literária, uma literatura profética. Não, é uma mensagem viva de esperança para o povo de Deus e de redenção para todos aqueles que são chamados filhos de Deus. Pai, nós queremos te agradecer por essa mensagem. Hoje, Senhor, nós queremos te louvar, Jesus, sabendo que o Senhor tem mais do que 15 bênçãos ao seu povo. Não falta bênçãos em ti para nós. Jesus, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é aquele que nos traz alegria, força, libertação. Jesus, o Senhor é o nosso jubileu. Você é o nosso jubileu. Nós celebramos
a vida que vem de ti, Jesus. Jesus, você tem o nome que está sobre todo nome. Jesus, o Senhor é a nossa esperança viva. Jesus, nós queremos colocar a nossa esperança nessa manhã de hoje, em Ti, como nosso Salvador. Jesus, que Lucas 4 possa ecoar nas nossas mentes e corações, que nós possamos nos lembrar e essa palavra venha se tornar viva, onde o Senhor declarou que hoje se cumpriu essa escritura. Ó Jesus, que essa frase do Senhor ecoe nos nossos corações, que o Senhor tem cumprimento dessa palavra para todos. Jesus, restaura, assim como o Senhor restaurou a esperança de Israel, a confiança dele. Restaura, Senhor, nós hoje, a nossa confiança e esperança no Teu Evangelho. Ó Jesus, restaura isso no meio do Teu povo, para o louvor da Sua glória, em nome de Jesus. Você pode celebrar o nome de Jesus, irmão?